Oi, pessoal! Falaremos agora sobre as curiosidades egípcias e eu acho que vocês vão gostar. Tem bastante novidade aqui, ó. Bom, vamos começar com a Nefertiti. Uma curiosidade a falar sobre a Nefertiti é que ela era tão linda, tão bela, tão deslumbrante que o nome dela já diz tudo. A Bela chegou. Diz que quando a Nefertiti chegava nos recintos, as pessoas ficavam boquiabertas com tamanha beleza. Bom, a frase Feliz Ano Novo vem dos egípcios. Os egípcios, quando eles escreviam essa frase em vasos para dar início às cheias. E dentro desses vasos tinha água do Nilo, que era derramado na celebração aos deuses. Então, frase Feliz Ano Novo, frase dos egípcios. Os nobres, só eles poderiam praticar a poligamia. O que é a poligamia? Poligamia é ter mais do que uma esposa. Já os pobres eram monogâmicos, ou seja, tinham apenas uma esposa. O interessante da família no Egito Antigo é que eles não conheciam muitas palavras, não. Eles conheciam algumas palavras, como por exemplo, filho, filha, mãe, pai, irmão e irmã. Então, quando eles iam designar outros membros da família, eles falavam mãe do pai, irmã do pai e assim por diante. O Egito era conhecido como Terra Negra, por causa da cor do solo, que era chamado de Kemet, e o território fértil era somente as margens do rio Nilo. Fora isso, não tinha fertilidade nessa terra. A madeira toda era trazida do Líbano, e a madeira era o cedro. No Egito não tinha, né? Então esse transporte ele vinha todo pelo Mediterrâneo. E esse transporte, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ele era feito em canoas feitas de papiro. E uma coisa interessante também é que quem era transportado nas canoas eram os faraós. Quando um faraó morria e depois dele passar pelo processo de mumificação, que demorava em média 70 dias, então um processo caríssimo e muito demorado. Por isso que só os nobres eram mumificados, tá? As pessoas pobres não eram mumificadas. Então as pessoas pobres eram enterradas embaixo da areia. E aí acontece o processo de mumificação natural, porque a areia lá do deserto, ela tem uma substância chamada de natrão, e o natrão ele suga todo o líquido que tem no corpo, fazendo com que a pele fique enrijecida. Então as múmias encontradas embaixo da areia pareciam assim um couro seco esturricado, tá? Isso a gente chama esse processo de mumificação natural. Mas já vamos falar da mumificação mais à frente. Os faraós, como vocês podem ver nesse barco aqui, ele está sendo levado dentro de um sarcófago. E o que acontece? Atrás desses faraós, em outro barco, vinham as carpideiras. Quem eram as carpideiras? As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar, porque ninguém tinha o costume de chorar quando alguém morria no Egito Antigo. E até os dias de hoje, em muitos países africanos, as pessoas ainda não choram pela morte, porque eles entendem que a alma vai para um lugar melhor. Por esse motivo, eles contratam as carpideiras. Então, carpideiras, mulheres contratadas para chorar. E todos sabiam, quando viam um cortejo fúnebre com carpideiras, já sabiam que ali tinha o corpo de uma pessoa muito importante. Poderia ser um faraó ou uma das suas esposas, né, as rainhas, ou os seus filhos, tá? 40% da população egípcia sofria de malária, doença causada então pelo mosquito lá, por causa que ficava, né, às margens do rio Nilo, na parte pantanosa. A maioria também dos egípcios tinha abrasão dentária. O que é isso? É o desgaste dos dentes que era causado porque tudo que eles comiam vinha aquela poeira, e a poeira quando tinha aquela tempestade de areia, por exemplo, ia nos alimentos também, às vezes eles mastigavam, aquilo ia na boca, de tanto mastigar com grânulos de areia, né, dava essa abrasão dentária, que é um desgaste nos dentes. A maquiagem também é utilizada para evitar que eles ficassem cegos nas tempestades de areia, tá? Bom, castigos que os camponeses levavam: pauladas na palma das mãos e nos pés. Quando eles não trabalhavam o suficiente, eles eram severamente castigados com essas pauladas, tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre mumificação. A mumificação, como eu falei agora há pouco, era um processo bem demorado e muito caro. Esse processo, ele começava da seguinte maneira. Então, os embalsamadores, que eram os homens que iam embalsamar o corpo, né, especialmente de um nobre ou de um faraó, eles ficavam em volta de uma mesa, uma espécie de mesa com canaleta em volta, e um desses embalsamadores, ele era escolhido por um sacerdote
que usava uma máscara de chacal lá do Anubis, que é o deus da morte, e ele escolhia uma dessas pessoas para fazer o primeiro corte no corpo do faraó. Essa pessoa, quando ela era escolhida, ela devia ficar com a perna bamba, ela devia ficar morrendo de medo. Por quê? Ela já sabia que ela ia morrer. O embalsamador escolhido para profanar o corpo do Deus vivo, ele era morto apedrejado. Então, depois que ele cortava no abdômen, fazia um corte de mais ou menos 15 a 20 centímetros, todos saíam da sala, iam para o lado de fora e apedrejavam o embalsamador, porque ele acabou de profanar o corpo do faraó. Mas alguém tinha que começar fazendo isso, então esse alguém aí, coitado, era penalizado, tá? Bom, mas aí o que acontecia? Eles retiravam todos os órgãos eram colocados em vasos canópicos. Nas canaletas dessa mesa caía todo o sangue, né, e esse sangue era descartado. Então os órgãos também eram embalsamados quando era um corpo, por exemplo, de um faraó. Tudo era retirado, os tecidos, as artérias, tudo que vocês possam imaginar era retirado do corpo. Depois disso, o corpo, né, depois desse corte que era feito, tudo tirado pelo abdômen. Só que a parte da cabeça eles também tinham que retirar. Como que eles faziam? Usavam uma cânula, que é uma espécie de uma agulha de tricô, mais ou menos desse tamanho, com um gancho viradinho na ponta, e com essa cânula eles enfiavam pelo nariz do morto e eles retiravam toda a parte do cérebro, tudo que tinha lá, porque o corpo ia ser embalsamado. Depois de todo esse processo, que era lento, né, não era tão fácil fazer tudo isso, o corpo ele era lavado e depois ele ficava numa espécie de uma banheira com o natrão. Natrão é uma substância que era encontrada lá na areia do deserto. E o natrão ele puxa toda a água do corpo. Depois de todo esse processo, que também era bastante demorado, o corpo tinha que ficar ali por muitos dias, o corpo era levado novamente para uma outra mesa. E aí começava o processo, então, do embalsamento, que era da seguinte maneira, né? Até virar uma múmia aqui, representando com um bonequinho aqui para vocês entenderem. Então, o tecido que eles usavam era o linho, e o linho ele era enrolado em todo o corpo. Então, eles precisavam de muito desse tecido do linho. O linho é uma planta que também tinha bastante lá no Egito, tá? Então, eles passavam o tecido, aí eles passavam em cima do tecido mel, plantas aromáticas, algumas resinas, colocavam aqui alguns amuletos, como poderia ser o escaravelho, a cruz de Anki, e embalsamavam mais um pouco, né? Enfaixavam, perdão, mais um pouco, iam enfaixando. Enfaixavam, depois passavam mel de novo, colocavam lá plantas aromáticas, colocavam lá amuletos e por aí vai, até finalizar todo esse processo, virando assim, né? Então, uma múmia que era colocada dentro de um sarcófago. Esse sarcófago, ele poderia ser de madeira ou de pedra. E nesse sarcófago, na lateral dele, tinha todas as inscrições para contar quem era aquele morto. Então, né, esse aqui foi feito por um aluno, ele me deu de presente. E aí eles colocavam todos os hieróglifos e o nome do faraó, no caso. E aí esse, que é o caixão, né, ele era colocado dentro aí de uma... Ele era sepultado daí mesmo. Aí deveria ser uma caixa grande de pedra, então ele ia agora ser sepultado. Se ele fosse um faraó e se ele fosse importante, ele recebia uma máscara mortuária também em cima do rosto para os deuses saberem lá no mundo dos mortos a quem pertence, né, esse corpo aqui, ó. Lembrando também que todo esse processo acontecia com os deuses que faziam toda a participação juntamente dos sacerdotes. Então o que acontecia? O deus aqui o Anubis, ele ia, né, ele é o deus que vai fazer o julgamento, levado lá aqui ó, levado pelo chacal, Anubis, que é o chacal, que ia levar o corpo, né, da pessoa, e Osíris, que ia fazer o julgamento. E esse julgamento, como a gente pode ver aqui, ó, nessa balança, era pesado o coração do morto e uma pena. E tudo isso ia sendo escrito por esse outro deus aqui, ó, que é o Tote, que ia tomando conta de todos os registros. Em hieróglifo ele ia escrevendo. A ideia, a simbologia, né, dessa celebração é que o corpo não poderia, o coração não poderia pesar mais do que uma pena. Então, eles queriam dizer o quê? É uma simbologia, claro, que o coração dessa pessoa tinha que ser mais leve do que uma pena, para ele poder, né, ir para o mundo dos mortos. Então, aqui acontecia o julgamento de Osíris.
E como exemplo aqui para vocês, quando vocês visitarem o Museu Egípcio Rosa Cruz, lá tem uma múmia, é a única peça do museu inteiro que ela é original. As outras peças do museu são todas réplicas. O que é uma réplica? É uma cópia de uma peça original. A múmia Totmeia é a múmia de uma menina de mais ou menos 20 anos, que ela era musicista, e eles descobriram isso tudo através da roupa, né? E dos instrumentos musicais que tinham nessa roupa. Ela era uma nobre. A múmia dela, se vocês tiverem a possibilidade de estar lá um dia, ela tá dentro de um sarcófago de vidro que tem uns furinhos e que você pode encostar nesse furinho e respirar ali e sentir o cheirinho. Você vai sentir até hoje o cheiro de mel. Então, só para vocês entenderem que o mel era bastante utilizado na mumificação, ok? Então, quando tiverem a possibilidade, a oportunidade, vão lá conhecer a Totmeia. Certo, pessoal? Beijo enorme para vocês e fiquem com Deus.